Pode-se dizer que a genética forense, também chamada como DNA forense, ela é uma área da ciência que usa os conhecimentos e técnicas da genética e da biologia molecular no auxílio à justiça. A justiça é essa que se envolve ali com a polícia forense, por exemplo. A identificação forense, ela foi introduzida pela primeira vez nos tribunais no ano de 1980. Desde então, dos anos 80, aqueles que se especializam em identificação forense, biólogos forenses, por exemplo, continuam a avançar nessa área com novas descobertas e avanços tecnológicos para tornar as convicções mais precisas. Para a área ter tanto efeito dentro de um tribunal, por exemplo, basta apenas uma pequena amostra de sangue, saliva, pele ou até mesmo sêmen para identificar uma vítima ou um suspeito, de acordo com o que se procura dentro de uma prova. A análise de vestígios biológicos permite identificar com precisão a identidade de uma pessoa ou mesmo se o indivíduo ele esteve em determinado local de crime. No caso de estupros, são colhidos materiais biológicos no corpo da vítima ou no local de crime. A comparação do perfil genético dos materiais biológicos obtidos na vítima ou no local de crime com amostras de um suspeito pode identificar a autoria ou inocentar o suspeito. Desde 2012, o Brasil está entre as nações que possuem um Banco Nacional de Perfis Genéticos. O crescimento deste banco ele tem permitido à perícia fornecer informações importantes às diversas investigações policiais, identificar criminosos seriais e, evidentemente, auxiliar a justiça. Pode-se dizer que o termo forense ele é relativo tanto aos tribunais quanto especificamente ao direito. Na maior parte das vezes, esse termo ele é de imediato relacionado com desvendamento de crimes, como citado anteriormente. Contudo, existem ainda outras aplicações desse mesmo termo, como, por exemplo, na expressão expediente forense, onde isso significa a designação de um horário do funcionamento dos tribunais. A etimologia da palavra forense vem do latim forensis, que significa diante do fórum. A história desse termo ele provém da época romana, onde uma acusação criminal significava apresentar o caso perante um grupo de indivíduos públicos no fórum, e tanto o acusado do crime quanto o acusador, eles dariam discursos com base em suas perspectivas da história. Já o termo entomologia forense é entendida como uma aplicação do estudo da biologia de insetos e outros artrópodes em processos criminais. A entomologia forense ela é mais comumente associada a investigações de morte, ajudando a determinar o local e o tempo dos incidentes de acordo com a fauna encontrada no cadáver e o estágio de desenvolvimento desta. A entomologia forense ela pode ser dividida em duas subcategorias, urbana e médico-legal. No Brasil, existe uma rede nacional de entomologia forense que visa solucionar processos criminais com o auxílio da investigação de moscas e besouros decompositores, isso nos laboratórios de biologia da UNB. Genética forense no Brasil. Atualmente, a Secretaria Nacional de Segurança Pública está implementando o Banco de Dados Nacional Criminal de Perfis Genéticos, como o americano CODES, que armazena dados de criminosos condenados, e o europeu Fênix, que contém o perfil genético de milhares de pessoas desaparecidas. Tais ferramentas tornam mais ágil a troca de informações entre as instituições espalhadas pelo vasto território nacional e facilitam a resolução de diversos casos. No Brasil, a implementação desse banco de dados levará ao aumento da demanda nos laboratórios de perícia, uma vez que permitirá, por exemplo, identificar o criminoso pela análise de uma única gota de sangue encontrada no local do crime. A importância da genética forense na investigação dos crimes está relacionada às modernas técnicas da biologia molecular, o que tornou possível elucidar os crimes a partir dos exames de DNA. As análises de vestígios biológicos permitiram identificar com precisão a identidade de uma pessoa ou mesmo se o indivíduo esteve em determinado local do crime.
Nos casos de estupro, por exemplo, são colhidos materiais biológicos no corpo da vítima ou no local do crime. A comparação do perfil genético dos materiais biológicos obtidos na vítima ou no local do crime com amostras de suspeitos pode identificar a autoria ou inocentar o suspeito. Desde 2012, o Brasil está entre as nações que possuem um Banco Nacional dos Perfis Genéticos. O crescimento deste banco tem permitido à perícia fornecer informações importantíssimas às diversas investigações policiais, identificar criminosos seriais e, evidentemente, auxiliar a justiça. Mas como é feita a investigação por exame de DNA? Bom, o processo de identificação de crimes utilizando técnicas da genética forense é realizado da seguinte forma. Primeiro, durante um exame de um local de crime, os peritos colhem os materiais biológicos disponíveis na cena do crime, do suspeito e da vítima. Esses vestígios são fundamentais para identificar o autor de um crime ou inocentar o suspeito. Segundamente, os vestígios biológicos coletados são encaminhados para um laboratório forense, onde o perfil do DNA é identificado. Em seguida, os perfis genéticos assim levantados são, então, inseridos no banco de dados de perfis genéticos. E, por fim, as identificações realizadas por meio da coincidência de perfis genéticos são consignadas pelos peritos criminais sob a forma de um laudo pericial. As principais áreas de investigação da genética forense são a identificação e a criminalística. Na identificação, os bancos de dados dos perfis genéticos têm uma grande aplicação na identificação das pessoas desaparecidas. Além de outras técnicas de identificação, como a impressão digital, ou exames dentários ou antropométricos, a genética forense é utilizada para comparar um cadáver não identificado com os familiares. Esse método de identificação é conhecido como identificação por vínculo genético. Já na criminalística, a genética forense é muito utilizada para o confronto de vestígios biológicos de indivíduos envolvidos em um crime. Quando se trabalha com as amostras encontradas em um local do crime, eles tentam encontrar os vestígios biológicos que possibilitam identificar o autor do crime. Em um crime sexual, por exemplo, os peritos devem encontrar no corpo da vítima o DNA do agressor para provar quem foi o responsável por aquele crime. A genética forense é uma grande aliada da justiça para esclarecer a verdade, seja para identificar um indivíduo ou provar a culpa ou a inocência, e precisa ser realizada de acordo com os métodos científicos de forma padronizada e universal. Para atuar nessa área, seja em um local do crime ou no laboratório nos exames de DNA, o profissional precisa estudar continuamente. É um tipo de perícia que depende da ciência para auxiliar a justiça, e para isso precisa ter formação específica na área. Bom, as amostras biológicas, elas se encontram em situações adversas quando abandonam as condições controladas e estáveis do organismo. Em especial, quando essas circunstâncias se referem às condições de meio ambiente, temperatura, umidade, exposição a agentes químicos e micro-organismos como bactérias e fungos. E muitas vezes essa variação do ambiente acaba causando sua degradação e dificultando a análise. E aí se obtém resultados parciais, ou pouco confiáveis, ou simplesmente não tem resultados. E é por isso que a coleta do material biológico e os procedimentos preliminares para exame de identificação humana por DNA devem seguir padrões muito rígidos, a fim de assegurar o sucesso das análises. Independentemente das condições, elas devem ser fotografadas antes de tocadas ou sequer movidas. A sua localização ela é relativa no ambiente e as condições do material elas devem ser documentadas através de fotos ou filmagem ou, se não tiver nenhum desses, por meio de alguns esquemas e relatórios extremamente detalhados. A contaminação de uma amostra ela pode se dar por um material biológico humano, uma transferência de indícios biológicos, contaminação microbiológica, contaminação química e desse jeito, como se é de esperar, cada tipo de amostra ela apresenta características diferentes, levando a diferentes taxas de sucesso na análise de cada uma. Por exemplo, o sangue. O sangue é um dos vestígios biológicos mais comuns em qualquer cena de crime, e ele é o principal meio de transporte de substâncias do organismo. Então, dada essa grande fonte de informações, as amostras de sangue forense são ricas em detalhes, podendo indicar se a vítima estava sob algum efeito de álcool ou drogas, se houve envenenamento, entorpecimento ou outras condições que podem ter motivado o crime, como podem identificar os participantes de tal crime. Também temos as unhas e os cabelos. E as unhas, elas são pouco conhecidas como amostras forenses pela população no geral, mas elas são muito úteis e mais úteis até do que o cabelo para a extração de material genético,
porque mesmo quando elas são cortadas, as unhas elas carregam uma grande quantidade de DNA em comparação com os fios de cabelo, por causa dos fragmentos de pele que são associados a elas, acarretando em maiores taxas de sucesso na análise, o que vale tanto para as unhas da mão quanto do pé. E o cabelo ela é uma das amostras forenses mais populares e comuns, por causa da facilidade da coleta. Porém, para que haja material genético na amostra, é preciso que os fios estejam com a raiz, o que exige que sejam de fato arrancados do couro cabeludo, porque os fios cortados eles acabam não sendo viáveis para análise, por causa da haste do cabelo, composta por queratina, ela não possui DNA. Elas são bastante usadas em casos de investigação de parentesco e paternidade, principalmente quando essa investigação ela é conduzida sem o conhecimento dos doadores das amostras. Bom, nós também temos a saliva, que é uma fonte de DNA também muito útil, porque ela pode ser coletada de uma maneira simples, rápida, indolor e com menores riscos de contaminação. E ela pode ser utilizada mesmo quando for armazenada nas mais variadas condições. Também tem os restos mortais. Em muitos casos, mesmo passado o período da autópsia, após anos e anos, ainda é possível extrair material genético dos restos mortais derivados de exumação, embora não seja uma tarefa muito fácil, porque a extração de DNA de ossos é um processo que custa bastante e é muito trabalhoso, e exige uma preparação muito mais cuidadosa, mesmo seguindo rigorosamente os protocolos estabelecidos, e nem sempre pode dar certo. Restos mortais de exumação são úteis em casos há muito tempo, e sem solução, quando já são a última fonte possível de material genético. E o sucesso dessa análise depende muito do tempo decorrido desde o falecimento da pessoa, porque quanto maior, menores são as chances de dar certo. E também temos os preservativos e as roupas íntimas. Um preservativo, ele quando é utilizado em uma relação sexual, pode conter fluidos biológicos de ambos os envolvidos no ato, e esses fluidos, eles podem conter sêmen, sangue ou secreção vaginal, e costumam ser boas fontes de material genético. As principais variáveis para o sucesso desse caso são o tempo decorrido desde a relação, a forma do armazenamento e o manuseamento da amostra. E quanto às roupas íntimas, só podem ser utilizadas como amostras desde que haja a presença de algum fluido corporal na peça, e, por causa disso, a taxa de sucesso costuma ser muito variável, conforme a quantidade de fluido disponível na peça. Bom, esses procedimentos podem influenciar no sucesso ou o insucesso da análise das amostras. Padrões rígidos são aplicados nessas etapas para garantir uma autenticidade e integridade das amostras biológicas, bem como a privacidade e a confidencialidade, dos resultados neles obtidos. A coleta em si, ela é uma fase que representa muitas vezes um desafio, uma vez que as cenas do crime podem ser complexas e caóticas, Por isso, deve ser feito por pessoal habilitado, com formação em ciência forense, com conhecimentos técnicos e experiências adequadas para o desempenho dessa função. O método de coleta depende da condição em que o material biológico vai ser encontrado. E é fundamental que os itens sejam acondicionados separadamente, sendo cada amostra identificada e lacrada. E o estado que as amostras são encontradas deve ser documentado, assim como a posição relativa de cada item. Tudo isso pode parecer lógico, mas infelizmente é comum verificar que estas regras básicas não são sempre seguidas. E para evitar riscos, toda a evidência deve ser submetida a um laboratório forense o mais rápido possível, a fim de evitar a degradação ou contaminação do material. Que, uma vez chegado esse tipo de material ao laboratório, as amostras elas poderão ser armazenadas a diferentes temperaturas, que vão desde a temperatura ambiente até o menos 80 graus Celsius, dependendo do tipo e o estado.
E também é importante a gente lembrar que manipular material biológico humano deve-se considerar estar na presença de material contaminado, né, com agentes patogênicos e potencialmente transmissores de doenças. Assim, né, deve ser tomadas precauções que minimizem o risco da infecção, né, do profissional. E também é muito, muito importante quando proteger quem vai manipular material biológico, né? Temos que proteger. E a proteção das amostras de contaminação externa. Proteger tanto um quanto o outro. Então, agora a gente vai falar do primeiro assassinato, que foi resolvido com o uso da genética, que foi o caso Leicester, que ocorreu, né, em agosto de 1988. Ocorreu na Inglaterra. E foi um caso criminal em que envolveu o estupro e o homicídio de duas adolescentes, a Lydia Mann e a Dawn Ashcroft. Esse caso foi solucionado através dos exames de DNA. Em ambos os crimes, a polícia colheu amostras de sêmen deixadas nos corpos das vítimas. Na época, um homem chamado Richard Buckland confessou os dois crimes, mas já no condado onde ocorreram os crimes vivia um médico, o geneticista chamado Alec Jeffreys, que é professor na Universidade de Leicester. E em 1985, Alec publicou um artigo na revista Nature que comentava sobre certas regiões do DNA que permitiam identificar uma pessoa com quase 100%, né, da certeza. A polícia conversou com Alec, que realizou testes de DNA com os sêmenes encontrados nas vítimas e comparou com o DNA de Richard Buckland. E a partir dessa comparação, descobriram que os sêmenes encontrados nas vítimas eram o mesmo do homem. No entanto, não pertenciam a Buckland. Para tentar encontrar o estuprador, a polícia incentivou uma campanha de doação de sangue no condado. Alec analisou e comparou amostras de 3.600 homens, mas nenhum tinha o DNA compatível. Em 1988, a polícia recebeu a informação de que um funcionário de uma padaria, o Ian Kelly, na época da doação, tinha entrado na fila para doar sangue no lugar de um colega padeiro, chamado Colin Pitcher Suffolk. Com isso, a polícia foi atrás de Colin, que deu uma amostra de seu sangue, confirmando que o estuprador e Colin eram a mesma pessoa. Colin confessou os crimes e entrou para a história como o primeiro indivíduo a ser condenado por causa de um exame de DNA.